E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô muito bem, graças a Deus. A minha família, ela tá toda bem. E como vocês podem ver aí na descrição do vídeo, falando um pouquinho sobre como foi tirar a minha habilitação. E vamos pro vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Pronto. Pra começar a falar sobre esse processo, eu não poderia deixar de falar também que tirar a habilitação sempre foi um sonho pra mim, né? Eu desde pequena sempre fui muito independente. Também pelo fato de ter essa... Tipo assim, minha mãe, ela sempre foi muito independente, ela sempre foi sozinha, ela sempre foi meu pai e minha mãe. Então, eu vi ela assim muito dependente, muito dona de si. Então, eu cresci, querendo ou não, sendo um pouquinho assim, né? E eu achava a mulher, quando ela começa a dirigir, uma liberdade, sabe? Uma autonomia, e não só pra mulher, mas pra o homem também, porque é muito bom você, né, poder pegar seu carro e lá dirigir, é muito, muito maravilhoso. Mas enfim, então sempre foi um sonho pra mim. Quando eu comecei a namorar com meu esposo, meu esposo Robert, o pai dele já tinha um carro. E aí, como ficava muito na mão dele, então várias vezes ele me ensinava, me deixava dar umas voltinhas, alguns amigos dele também, que tinha carro, às vezes deixava, né, eu dar uma voltinha assim, e eu ficava super feliz, né, porque era muito gostoso, eu ficava, ai meu Deus, que bom que alguém me deu. Então, era uma sensação muito, muito boa. Aí eu ficava falando, não, quando eu fizer 18 anos, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar minha carta. E aí, o que acontece? Com 18 anos, estou eu com o Lulu nos braços. Não poderia tirar a habilitação, né? Não poderia, porque eu tive Luane com 17 anos, gente. Então, eu tive ela muito nova. Fui morar junto muito nova. E aí, as condições não permitiam, né? Tirar a habilitação, porque era muito cara na época. E nisso, eu fui adiando meu sonho. Aí, quando eu comecei o meu primeiro emprego de carteira assinada, eu falei, não, é agora. Agora eu vou lá, vou tirar minha habilitação, vou fazer. O que aconteceu? Não tirei, gente, porque eu colocava muito assim na balança, sabe? Ah, tô precisando de um sofá. Um exemplo, tô precisando de um sofá, mas o dinheiro que eu tenho é pra tirar a habilitação, então o que é que eu faço? Então eu sempre optei por ter minhas coisas dentro de casa do que tirar a habilitação. Até porque naquela época a gente não tinha carro. Se eu tirasse a habilitação era só pra ter, que eu nem ia dirigir. Então, nem adiantava. Era um sonho que eu queria, mas que ia tirar, ia gastar dinheiro e não ia dirigir, porque eu não tinha carro. E aí, todas as vezes que eu, tipo assim, pensava, eu falava, não, agora vai dar, quando eu tinha terminado de comprar as coisas, nunca dava certo. Mas chegou um momento que tava tão certo assim pra eu tirar, sabe? Eu já tava com dinheiro e tal, pra comprar o laudo, fazer o exame, algumas coisas. Eu ia passar até no cartão a habilitação na época. Só que aí Deus falou tão profundo no meu coração que eu queria tanto aquilo. Eu tenho muita fé em Deus, gente. Então, ao longo dessas histórias aqui, vocês vão entender o que aconteceu. E Deus, ele sempre falou muito profundo no meu coração que ele iria me dar, que eu poderia ficar tranquila, que eu não ia gastar dinheiro em relação a pagar mesmo a autoescola, assim, porque ele iria entrar com providência, ele iria me dar essa habilitação. Então, foi passando os tempos, demorou um pouquinho, que na minha vida também é assim, né? Deus primeiro me prova pra poder dar. Não na minha vida também, mas acredito que na sua também. Então, e eu sou muito assim, gente. Se Deus, ele me promete algo, eu não fico, tipo, cobrando. Ah, Deus, porque o Senhor me prometeu, porque o Senhor me prometeu. E eu sei que ninguém tem que ser igual a mim, mas eu, tipo assim, se Deus, ele prometeu, ele vai cumprir. Uma hora ou outra, ele vai cumprir. Às vezes, quando eu sinto aquela vontade de cobrar Deus, eu não cobro. Eu lembro, apesar que Deus, ele não precisa ser lembrado de nada, que ele sabe de todas as coisas. Mas às vezes Deus também quer ouvir a sua voz, né? Aí às vezes eu falava, Senhor, entra com tua providência, eu sei que o Senhor já me prometeu, mas acalma meu coração, eu sei que na hora certa vai vir, mas vai entrando com tua providência. Era assim que eu fazia, mas faça tudo de acordo com o seu tempo, Senhor. E assim foi acontecendo, né? Quando foi no ano de 2019... Quando foi em 2019, se eu não me engano, foi março ou foi abril, gente. Eu não vou lembrar direito as datas assim. Mas eu acho que foi nesse período aí, março, abril.
Aí eu recebi um dinheiro que eu não tava nem esperando. Aí a pessoa que me deu o dinheiro falou assim, não, toma aqui esse dinheiro pra tirar sua habilitação, você tanto sonha e tal. Aí eu fui, ganhei, valeu aí, ó, a pessoa que me deu, obrigado! Então, a pessoa me deu, aí eu no mesmo dia que a pessoa transferiu o dinheiro pra minha conta, meu filho, eu fui correndo. Eu trabalhava num bairro aqui chamado Comércio, né? E lá no Comércio tem um saque. Oxe, no mesmo dia. Fui lá, comprei o laudo no mesmo dia, marquei o psicoteste, fui fazer o psicoteste, tudo no mesmo dia, porque eu sou ansiosa. Falei, meu Deus, obrigado, minha bênção chegou, é agora! Toda empolgada, né? Aí fui lá, fiz meu psicoteste. E assim, gente, vou falar pra vocês. Gente, muita gente fala assim, ah, o psicoteste é assim, o psicoteste é assado. E eu ficava com medo, tipo, entendeu? De chegar lá e na hora não conseguir. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. É uma coisa, até eu que sou meio zoadinha pra sair de primeira, né? Então você também vai passar, mulher. Então, o meu psicoteste, quando eu fui fazer, foi uma senhorinha que tava lá. Aí, mas foi bem simples. Eu lembro que eu fiz um negócio, era uma imagem grande, e aí a gente tinha que ligar uma imagem a outra sem virar a página. Acho também que a única que eu lembro, a única atividade que eu fiz que eu lembro que eu tenha feito foi essa. Eu tive outras, mas eu não lembro agora como foi, porque também já tem um tempinho. E aí, depois que a gente fez isso aí, que eu passei tudo... Ah, e tem uns palitinhos também. Aí a psicóloga, ela falou, ó, os palitinhos não é quantidade nem qualidade, é quantidade e qualidade. Você tem que fazer uma quantidade boa e uma qualidade boa também. Enfim, depois vocês pesquisam aí como é o psicoteste, mas não diferencia muito do que tem na internet, não. Aí eu fiz o psicoteste, aí ela disse assim, eu fiz numa quarta-feira, se não me engano, ela disse, ah, seu resultado só sai na sexta-feira. Eu falei, ai meu Deus, queria que já saísse amanhã. Porque assim, né, mas saiu tudo bem, tudo no tempo de Deus. Aí quando foi, no outro dia, na quinta-feira de manhã, eu falei assim, ah, vou abrir só pra ver. Ó o resultado lá. O resultado já estava lá no portal do saque, né, que a gente olha pelo aplicativo do saque. Já estava lá disponível, apto. Eu falei, ai meu Deus, eu não acredito que eu passei no psicoteste, não sei o que. Eu falei, não sou doida, não sei o que, aquela brincadeira que todo mundo faz. Enfim, aí nesse mesmo dia que eu peguei o resultado, fui na autoescola, me matriculei. Aí demorou uns 15 dias, eu comecei as aulas práticas, as aulas teóricas, né? Fiz as aulas teóricas, se eu não me engano, foram 9 dias de aula teóricas. E 9 dias de aula teórica, depois logo eu fiz o simulador, que na época que eu tirei ainda tinha aquele simulador chato. Ai, gente, eu odiava aquele simulador. Mas enfim, eu fiz. Aí logo depois eu comecei minhas aulas de moto, porque eu tirei carro e moto. E aí, gente, é que começa a história desta habilitação. Vocês não têm noção. Aí eu fiz minhas aulas e minha autoescola, gente, ela demorava demais de marcar as coisas, sabe? Demais mesmo. Eu lembro que eu fiz o simulador, se eu não me engano, em maio. Eu só comecei minhas aulas práticas de moto em junho. Foi junho, só em setembro que eu vim fazer minha prova prática. Mas enfim, falando das aulas. Nas aulas, gente, eu era muito boa assim de moto. Era tanto que... Muito boa, entre aspas, né? Foi tanto que no segundo dia, eu na aula de moto, o meu instrutor, ele me botou nos cones, né? Que geralmente demora um pouquinho de você ir pros cones. Eu fui no segundo dia de aula. Aí, comecei as aulas, ia tudo bem, não sei o que. Teve um dia mesmo que eu tava tão ansiosa na aula que eu não tava conseguindo fazer nada. E eu batia nos cones, eu chorei nesse dia porque eu fazia tudo tão direitinho. E nesse dia não deu certo. Mas enfim. E aí, foi passando os dias, eu fui melhorando, paguei aulas extras pra poder fazer a prova. Porque moto eu não tinha tanta prática, eu não tinha tanta facilidade de pegar moto assim. Carro eu já tinha facilidade pra pegar, sempre tinha alguém na minha família próximo que tinha um carro, dava pra pegar, era de boa. Mas moto não tinha, então eu tinha que aproveitar bastante minhas aulas lá na autoescola. Aí fomos, ponto, chegamos agora onde eu queria que essa história chegasse. No dia da minha prova de moto, gente, vocês não têm noção do que aconteceu. Já vou dizendo logo aqui pra vocês, eu sou uma pessoa muito ansiosa, Mas eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade igual eu tive no dia que eu tive minha prova, gente. Vocês vão entender o porquê.
No dia da minha prova, eu fui fazer. E aí, meu instrutor, ele disse assim, Nailane, eu acho melhor você fazer por último, porque você vai estar mais tranquila, eu tô sentindo que você tá um pouco nervosa, tá um pouco ansiosa, é o tempo que você vai se acalmando. Só que, gente, foi a pior decisão que eu tomei na vida de ir por último. Porque eu sou o tipo de pessoa assim, quanto mais eu vejo as pessoas nervosas, mais nervosa eu fico. E o que foi que aconteceu? Comecei a ver o povo perdendo lá. Pra vocês terem noção, no dia da minha prova, uma menina capotou de moto no dia da prova. Então aquilo ali, mulher, já me destruiu ali na hora que eu vi essa menina capotando da moto. Eu falei, pronto, que quando eu for fazer minha prova eu vou capotar também, de tão nervosa que eu tava já. E aí, foi se passando. Aí eu fui a penúltima pessoa a fazer a prova. A pessoa que foi antes de mim fez as provas, tudo certo, fez o cone direitinho. Quando foi na hora de passar pela rampa, a pessoa foi lá, meu filho, caiu da rampa e não deu certo. Então eu já fiquei mais nervosa de tudo que eu já tinha visto durante o dia. E ainda essa daí. Quando chega a minha vez. Ai, gente, vocês não vão nem acreditar. Eu nunca tinha deixado a moto morrer nas aulas. Pois a moto morreu no dia da prova, na minha vez. Gente, eu fiquei sem entender. Eu dei, né, a partida na moto. E ainda era do pezinho, né? Não era aquela partida elétrica, não. Foi no pezinho. Dei, pronto, a moto foi. Quando eu ia pra andar com a moto morria. E eu tava fazendo tudo direitinho. Quer dizer, eu não sei, eu tava nervosa, ansiosa lá na hora, assim, sabe? Pois, minha filha, a moto não andou. Aí o examinador que tava lá, no Detran daqui de Salvador, não sei se vocês conhecem, é um gordinho, baixinho, assim, ó, bem pretinho. Pense num amor de pessoa esse homem, meu filho, é um amor de pessoa ele. Aí ele... Se acalme, respire. Eu sei que você sabe fazer, você tá nervosa. Olha o que o examinador falou pra mim. Respire, porque eu sei que você tá nervosa. Pois eu respirei. Dei partida na moto. A moto morreu de novo. Não, gente, não. Não, gente, sério, eu fiquei sem acreditar. Aí ele, o diretor, ele tá ali. Se eu te der, eu vou te dar mais uma chance. Se você não conseguir fazer, infelizmente eu vou ter que te reprovar. Porque não era nem pra eu te dar mais nenhuma chance. Eu tô lhe dando 3 chances, então essa é a última. Pois eu fui lá, dei partida na moto. O que é que acontece? A moto morre de novo, porque eu fiquei tão nervosa, gente, que eu não sei nem explicar. Aí umas pessoas falam assim, deve ser também porque a moto tava na reserva, que geralmente moto na reserva, pra sair de primeira, ela é um pouco mais difícil e tal. E realmente a moto tava na reserva, eu não sabia disso. E também eu acredito que eu também tava muito nervosa, muito ansiosa. Ai, gente, quando eu não consegui, eu dei um grito dentro da Detran na hora de raiva. Que ódio! Eu fiz tudo tão direito, comecei a chorar, tive uma crise de choro, comecei a chorar. Eu fiz tudo tão direitinho, até meu professor, ele falou assim, não, Nailane, eu não tô acreditando, porque você sempre fez tudo tão certinho na aula, eu não sei o que aconteceu. Mas, gente, eu tava tão nervosa, que foi a primeira vez que eu dei uma crise de ansiedade, logo quando chegou a minha vez. Mas foi isso. Aí não consegui, aí fiquei bem chateada, fiquei uns 4 meses, eu fiz em setembro a prova, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 5 meses. Em fevereiro foi que eu fui fazer a prova de novo de moto, porque meu laudo estava para vencer em março. Pense aí, meu laudo estava para vencer, não, em abril, ou era março, era abril, eu não lembro direito. Eu sei que tava faltando pouco tempo para eu poder perder o laudo, né? Vencer o laudo. Aí eu resolvi fazer. Aí fiz na segunda vez passei, né? Fiz lá tudo direitinho que tinha que fazer, enfim. Aí foi. Aí eu cheguei até na autoescola, aí tava marcado pra poder fazer já a minha prova de carro. Aí o que é que acontece? A pandemia pega e chega aqui em Salvador, minha gente. Aí fecha tudo, 2020 já. Aí eu sei que fechou tudo, o meu laudo venceu, mas como eles prorrogaram, né, os laudos que foram vencendo, então eu ainda tive tempo de fazer depois. Enfim, aí esperei, quando foi em agosto desse ano, agosto, meu pai? Foi em agosto, quando foi em agosto desse ano,
Aí eu peguei, fiquei todo esse tempo, não pegava em carro direito, mesmo tendo um carro já em casa, eu não pegava carro direito. Eu fiquei tão desanimada, sabe, com... assim, não sei nem explicar. Aí eu peguei e decidi fazer a prova, até porque eu tinha que fazer, não era nenhuma decisão minha. Mas eu queria tanto aquilo que eu orei tanto a Deus. Eu falei, ô Senhor, me ajude. E carro, querendo ou não, eu já tinha mais o costume de pegar. Só esse tipo de pandemia que eu realmente não tava saindo, então não tava dirigindo. Mas eu já tinha o costume de pegar. Antes da pandemia eu já levava minha filha pra escola, sozinha, eu já fazia muita coisa. Então, aí eu peguei e falei assim, não, carro vai ser mais fácil, né? Aí fui, agendei uma aula antes, uma aula prática, só para meu instrutor tirar algumas manias minhas mesmo. Aí meu examinador, uma pessoa maravilhosa, Rodrigo, de lá da autoescola onde eu fiz, uma pessoa maravilhosa, muito abençoada assim, sabe? Muito paciente. Pra ele é muito difícil conseguir aula, mas Deus foi tão maravilhoso que nesse dia eu consegui aula pra ele, que eu ia fazer aula de manhã e prova à tarde. Aí eu fui, ele conversou comigo, falou várias coisas assim, sabe? E eu, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus. Tudo que eu faço, eu coloco Deus na frente. Se por acaso eu sentir no meu coração que não é pra fazer, que não é pra ser, eu não vou fazer. Entendeu? Eu confio muito assim, nessa fé que eu tenho em Deus. Enfim, aí eu peguei, fui, e ele é uma pessoa também que ele é cristão, então ele me deu várias palavras assim de incentivo, de apoio, de que ia dar certo. E eu falei assim, Rodrigo, eu tenho uma certeza que hoje eu vou sair de lá aprovada. Eu tô com essa certeza dentro de mim, eu não sei porquê e tal, mas Deus, ele me confirma isso, que vai dar tudo certo, que é pra eu descansar, que vai dar certo. Aí tá bom, né? Aí eu peguei, fui, fiz a aula, acabou a minha aula, eu fui pro shopping Iguatemi, que agora é o shopping da Bahia aqui. Fui almoçar, que a minha autoescola era bem pertinho de lá. Almocei, esperei dar o horário e fui pro Detran, que também é perto desse shopping. Aí fui pro Detran. E nesse período que eu tava lá almoçando, eu sempre falei pra Deus assim, eu falei, Senhor, o Senhor que me deu essa habilitação, então não deixe que nada, porque eu digo assim, gente, porque tem gente que ganha uma caneta e já se amostra com isso, né? E eu não sou esse tipo de pessoa, e eu não queria, por causa disso, né, mudar minhas atitudes, eu não queria. Então eu sempre falei pra Deus, falei, não, Senhor, que tudo venha a ser para a honra e glória do teu santo nome, porque tudo que eu tenho é o Senhor que me dá. Não permita que eu confie em mim mesma, porque eu confio somente, eu só tenho um Senhor para confiar. Eu não posso confiar em ninguém, porque eu só tenho uma tia. Eu falei assim mesmo pra Deus. Então, eu tô indo, mas eu sei que eu não vou passar porque eu sei que eu vou passar porque o Senhor está comigo. Então, vai na minha frente. Aí eu sei, gente, que eu peguei e fui nesse dia fazer a prova. Não, antes disso, aí eu peguei e li a Bíblia pelo meu celular. Eu lembro, eu até marquei o versículozinho que tem Provérbios. Eu vou deixar aqui na tela também pra vocês verem, porque agora eu não tô com a Bíblia aqui. Mas ele é um versículo muito lindo, que ele diz que a gente não tem que se apoiar na nossa própria inteligência, que a gente tem que confiar no Senhor. E foi o que eu tava fazendo, né? Eu falei assim, não, eu não vou me apoiar na minha inteligência, eu não vou me apoiar em mim, Senhor, eu vou confiar no Senhor. E na palavra o Senhor me respondeu que era pra eu realmente confiar nele, que tudo iria dar certo. Enfim, me empolgo contando os detalhes. Enfim, aí fui pro Detran. Quando chega lá, gente, meu nome não estava na lista pra fazer a prova. Porque o cão é tão astucioso, né? Que até quando tá perto da nossa vitória chegar, o cão atenta. Aí eu já comecei a ficar nervosa, já comecei a ficar ansiosa, meu coração já começou a ficar acelerado. Aí eu senti que eu já tava quase querendo dar uma outra crise de ansiedade. E antes de eu ir também, eu tava com muita vergonha, sabe, de chegar lá, encontrar esse examinador, de ele lembrar da situação. Eu tava com muita vergonha. E nesse mesmo dia também, Deus me deu uma palavra que não era pra eu abaixar minha cabeça, que era pra eu chegar lá de cabeça erguida. Eu vou deixar o versículo aqui também pra vocês verem. Tudo só nesse mesmo dia. E foi assim, gente, a mão de Deus na minha vida mesmo. Quando chegou, aí, como eu tava falando, né, meu nome não estava na lista. Aí ligaram pra autoescola e o sistema do Detran caiu. E aí eles enviaram o comprovante que realmente tinha agendado minha prova. E esse comprovante não chegou porque o sistema caiu. Eu comecei a orar logo para Deus repreender a ação do inimigo ali. Aí, no instante, o sistema voltou, meu nome apareceu.
Aí eu fui fazer, né, a prova. Aí eu fui por último, porque nesse tempo todo mundo da minha autoescola acabou fazendo. E eu de novo, por último, no meu horário, né, que ainda ia ter prova mais tarde. E uma coisa que eu pedi muito, muito a Deus foi assim, Senhor, coloca um examinador bom, um examinador tranquilo. Porque, gente, sinceramente, tem examinador que é tão atribulado que às vezes só de você virar assim a cabeça pro lado, ele já te reprova ali. Então, atenção, vocês examinadores, tenham mais paciência com as pessoas, não é assim também não. Enfim, aí quando chegou minha vez, eu falei assim, eu doida pra ser com o mesmo examinador que foi da moto, que ele que tava lá no dia indo com o pessoal de carro. Eu falei, ai meu Deus, tomara que seja ele, porque ele é bem tranquilo e tal, se eu fizer alguma coisinha, talvez assim, né? Talvez assim ele possa até fingir que eu nem fiz, pra poder, não sei, né? Olha o que eu tava pensando. Aí eu peguei, falei, mas bota, Senhor, um examinador bom no meu caminho. Aí pronto, aí todo mundo fez, aí o examinador, Nailane, sua vez. Aí eu já fiquei nervosa, né? Mas eu falei assim, não, Senhor, o Senhor me prometeu que eu ia sair daqui com minha vitória, o Senhor está comigo. Aí assim que eu sentei no carro, fiz tudo tranquilo. Gente, eu orei tanto pra Deus me dar paz, eu orei tanto pra Deus me dar paciência, me dar controle sobre o meu corpo, que quando eu tô muito ansiosa assim, eu acabo não tendo um pouco de controle sobre o meu corpo. Acho que toda pessoa, quando ela tem uma crise de ansiedade, ela não consegue controlar o corpo dela. E eu precisava que minhas pernas e minhas mãos estivessem boas pra eu poder fazer a prova, né? Imagina se eu fico nervosa, o pé trema, pico o acelerador e sai atropelando todo mundo lá. Mas Deus não permitiu isso não. Aí eu sei que assim que eu entrei no carro, que eu sentei, eu respirei fundo, eu falei, Jesus, que não venha ser eu que esteja conduzindo esse carro, mas que venha ser o Senhor. Põe anjos ao redor desse carro. Espírito Santo, sente ao meu lado, me oriente, me ajude, Senhor. Eu sei que eu consigo fazer, mas eu só consigo fazer se vocês estiverem aqui comigo. E falei, Senhor, controla esse carro, dirige esse veículo. Assim mesmo eu orei, entreguei nas mãos de Deus. E tudo isso aí no carro, viu, orando, quem quiser que me esperasse. Porque ele só vale a partir do momento que ele fala assim, pode ir. Aí eu peguei, botei meu cintinho, bem bonito, botei minha bolsinha do lado, botei meu cintinho, verifiquei, né, tudo direitinho, liguei logo o pisca-alerta. Não, o instrutor ele já deixa o carro com o pisca ligado já, o pisca pra direita, Aí ele pegou e falou assim, Nailane, pode começar. Falei, Senhor, me ajuda. Gente, foi surreal. A baliza, o carro entrou perfeito. Sabe o que é perfeito? Entrou tão perfeito que eu nem cheguei a alinhar o carro dentro da vaga. O examinador pegou e falou assim, Nailane, pode tirar o carro. Assim que eu já tava quase alinhando o carro na vaga. Ele, não, Nailane, pode tirar o carro, vai entrar. Assim mesmo, eu peguei e saí. Falei, gente, eu não tô acreditando. Aí peguei, esperei. Aí, né, porque você tá aqui em Salvador, pelo menos, você faz a baliza, estaciona o carro, espera a sua vez pra poder ir pra rua. Não vai direto pra rua, não. E aí, quando eu fui fazer a prova, não fazia mais a minha embreagem dentro do Detran, já fazia fora, numa ladeira, gente. E a ladeira é desse tamanho aqui, ó. É assim, ó, a ladeira é em pé, é surreal. Tem um vídeo aqui no YouTube que mostra o trajeto. Depois vocês dão uma olhada, porque a ladeira é muito íngreme, muito mesmo. E eu morro de medo de ladeira, né, até hoje. Mas eu sei fazer minha embreagem, viu? Se eu não souber, meu filho, eu puxo freio de mão na ladeira, não tem isso não. Aí, né, esperei. Quando chegou na minha vez, aí o rapaz pegou e falou assim, um examinador que tava lá, fulano, vá com ela aqui pra poder fazer a prova. Aí veio o homem, eu não conhecia esse homem. Aí ele pode entrar no carro e ir se preparando. Aí enquanto ele não chegou, eu peguei, entrei no carro de novo, me arrumei, botei o cinto, tudo direitinho. Falei de novo pra Deus, eu falei, Senhor, conduza esse veículo. Da mesma coisa que eu falei da primeira vez, Senhor, conduza esse veículo, o Espírito Santo sente ao meu lado, sozinha eu não posso, sentir eu não consigo, com o Senhor eu posso em todas as coisas. Então dirija esse veículo, Senhor, eu pedi muito a Deus que me desse calma, sabe, porque eu sabia fazer, mas eu tava tão nervosa que eu tava com medo de não acertar fazer na hora. Aí, gente, olha, foi tão surreal. Eu sei que tem gente que não acredita. Eu até comentei com meu esposo que talvez eu nem contaria isso aqui no canal. Mas tem muita gente que conhece a palavra, que vai entender o que é que eu tô falando. Assim, e Deus, ele se materializa em muitas coisas, principalmente na natureza. Eu acredito muito nisso. Aí eu lembro que quando eu sentei, né, no carro, que eu disse assim...
Eu falei, Senhor, dirige esse veículo, que não venha ser eu, mas que venha ser o Senhor Jesus. Aí eu falei assim, Espírito Santo, sente ao meu lado. Gente, quando eu falei isso, entrou uma borboleta tão linda, amarela dentro do carro, tão linda, que eu fiquei assim, ó, na hora já me deu vontade de chorar, sabe? Só naquilo ali, porque eu vi que Deus, ele tá me confirmando mais uma vez que ia dar certo, que era pra eu confiar que ia dar certo. Mas era porque eu confiava nele, mas eu não confiava em mim, entendeu? É isso. Voltando aqui, né, porque toda vez que eu falo disso eu me emociono. Mas foi uma situação muito linda mesmo. Eu sei que logo depois que a borboleta entrou, o examinador veio, sentou. Aí assim que ele sentou, eu falei, eu vou conquistar o homem na simpatia também, né? Aí ele, oi, boa tarde, tudo bom? Aí ele falou assim, ó, pode começar. Gente, depois que aquela borboleta entrou, eu fiquei tão confiante que ia dar certo, que eu fui sem medo, sabe? Aí peguei, fiz, tem a saída. Depois, se vocês puderem, dê uma olhada no percurso. É um pouquinho difícil o percurso, mas deu tudo certo, graças a Deus. Aí eu peguei, saí, comecei, né, passei a marcha, tudo bonitinho. Quando chegou na hora da embreagem, minha gente, aí eu sei que ele pegou e disse assim, pode fazer, o homem no celular. Aí eu peguei, fiz, né, botei a primeira, fiquei lá, paradinho o carro. Gente, aí meu sogro disse assim, é uns 5 segundos que você vai ficar, não é mais do que isso. Gente, na minha cabeça já tinha uns 10 já. E aí, moço, eu já tava nervosa já, meu pé já começou a querer tremer. Ele, não, vai embora, porque ele também tava mexendo no celular, sabe? Aí ele, não, vai embora, eu já falei pra esse povo pra não ficar me mandando mensagem, o povo ficar me mandando mensagem, não sei o quê. Aí eu sei que a gente pegou e foi, eu fiz a volta, tudo direitinho que tem que fazer lá no percurso. Quando foi na hora de ir embora, eu falei assim, e aí ele, não, você tá aprovada, tá tranquila, você dirigiu tão direitinho hoje, parabéns, viu? Segunda-feira pega o resultado. Gente, quando eu desci do carro, lá embaixo, eu desci, puxei a trava de mão, né? Parei assim, ó, eu comecei a chorar, porque eu não tinha acreditado que aquilo tinha acontecido. Aí eu comecei a chorar de tanta alegria que eu fiquei, sabe? Porque foi como eu falei pra vocês, se eu fosse confiar em mim mesma, eu não iria conseguir. Mas eu confiei 100% no Senhor, e quando a gente confia 100% nele, ele dá a resposta. Aí na mesma hora, meu instrutor veio e falou assim, Nailane, o que foi que aconteceu? Você perdeu? Foi? Falei, não, Rodrigo, eu passei. Eu passei mesmo, é que eu não tô acreditando que eu consegui passar de primeira, assim, sabe? Foi a primeira vez que eu tinha feito a prova de carro. E eu via muita gente falando assim, mas na primeira é normal perder, todo mundo perde e tal. Mas eu falei, não, eu não vou perder, eu não quero perder. E ali eu passei, liguei pra meu cunhado, liguei pra meu esposo. Primeira pessoa que eu liguei pra meu esposo chorando. E ele disse assim, não, eu sabia que você ia passar. Ele sempre me deu o maior apoio. Ele sempre falou, não, você vai passar de primeira, que não sei o que. Sempre me deu o maior apoio, sabe? Aí liguei pra todo mundo que me ajudou. Liguei pra minha mãe, liguei pra meu cunhado, liguei pra meu esposo, liguei pra todo mundo, liguei pra meu sogro, saí ligando pra todo mundo. E foi isso, gente. Então, qual a lição que eu tiro disso? É que quando Deus promete uma coisa, a gente tem que aprender a esperar no Senhor. Quando a gente espera no Senhor, Ele prepara tudo. Então, assim, se eu tivesse tirado a minha habilitação logo quando eu fiz 18 anos, eu ia dirigir em que carro? Naquela época, meu esposo não tinha carro, então eu não ia poder dirigir. Mas Deus, Ele preparou tudo. Ele preparou o veículo, Ele preparou o lugar, Ele preparou tudo. E aí, pra poder me dar bênção, né? Então, quando a gente pegou a habilitação, eu já tinha carro, eu já podia desenvolver, né? Dirigindo e tal. Apesar que até hoje, eu ainda saio com medo um pouquinho, né? Mas às vezes é bom ter medo, que o medo, ele te previne de fazer muitas coisas. Então, a lição que eu tirei foi saber esperar no Senhor, confiar nas promessas dele para nossa vida e nunca se apoiar na nossa inteligência, se apoiar somente no Senhor. Então, eu só devo a Deus muita gratidão, né, por tudo que ele tem feito na minha vida, por todas as promessas que se cumpriu, pelo milagre que foi isso. E nesse período, gente, foi um período que Deus quebrantou muito meu coração. Foi muitas experiências boas que eu vivi com Deus através disso, né? Porque Deus, ele usa várias situações para trabalhar em nossas vidas. Então foi uma experiência assim maravilhosa.
Então é isso. Então se você tá aí me assistindo agora, assistiu até aqui, também tá com vontade de tirar sua habilitação, vá, faça, confie no Senhor, deposite a sua confiança 100% nele, que já deu tudo certo. E queira assim, ser independente, tirar sua carteira, subir, descer, resolver essas coisas aí, porque é muito bom. Ainda hoje eu ainda saio com medo, mas mesmo assim eu vou, na cara e na coragem, e é muito, 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 muito bom mesmo. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, comente o que você achou dessa história, né? Entre lágrimas e sorrisos. Comente aqui o que vocês acharam. E é isso, ó. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.